Olá! Hoje nós vamos mergulhar num dos maiores e talvez mais difíceis paradoxos do Evangelho. É aquela profecia de Jesus sobre o sofrimento dele. A gente vai tentar entender por que, para quem crê, o caminho para a verdadeira glória tem que passar necessariamente pela cruz. Olha só o peso dessa declaração. É necessário que o Filho do Homem sofra. Isso aí, naquele momento, virou de cabeça para baixo toda e qualquer expectativa de um Messias que chegaria de forma triunfante. Então, o nosso objetivo aqui é justamente desvendar a lógica de Deus por trás dessas palavras tão desafiadoras. Para a gente conseguir mergulhar nessa profundidade, vamos seguir um roteiro com 5 pontos-chave. Primeiro, a gente vai falar sobre o mistério da cruz. Depois, vamos entender o porquê do sofrimento ser necessário. Na sequência, as condições do discipulado. Daí, o paradoxo da salvação. E, por fim, a gente conclui com a escolha final. Bom, vamos começar então. Nossa primeira parada: o mistério da cruz. E olha, é fundamental a gente entender que este não é um ensinamento qualquer. Na verdade, é um momento decisivo, um ponto de virada crucial em todo o Evangelho. E o contexto aqui, gente, é tudo. Jesus não faz essa revelação do nada, de jeito nenhum. É logo depois que Pedro o reconhece como o Messias. Sabe, a expectativa ali era de um Messias de glória, de vitória militar, talvez. Mas Jesus, na mesma hora, já redefine o que essa vitória significa, conectando ela diretamente ao sofrimento. Isso já estabelece o tom para qualquer um que queira segui-lo, né? Não é um caminho de facilidades. A tradição, inclusive, chama essa jornada de a via real da Santa Cruz. Ou seja, a mensagem é bem clara. A glória verdadeira não está em desviar das dificuldades, mas sim em atravessá-las junto com ele. E isso nos leva, talvez, à pergunta mais espinhosa de todas. Por que esse sofrimento era necessário? Uma palavra tão forte. A resposta, a gente vai ver, está na lógica interior do próprio amor divino. De todas as palavras que Jesus usa, a mais chocante é essa: necessário. Por que era necessário que ele sofresse? Bom, a teologia explica que não se trata de um destino cego, de uma fatalidade, sabe? É uma exigência que nasce do próprio amor de Deus. Um amor que se dispõe a servir e a dar a vida para reparar a ruptura causada pelo pecado. E aqui a gente vê uma distinção que é simplesmente radical. Pense nos mestres humanos. Eles nos mudam com suas vidas, com suas lições, certo? Agora, nosso Senhor, ele muda a humanidade com a sua morte. É um ponto de virada total. A lógica é completamente diferente. E tem aquela frase que resume tudo isso de forma perfeita, né? Não há domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. Não tem como. A glória da ressurreição não é um evento separado do sofrimento da cruz. Pelo contrário, ela é a consequência direta. A vitória, aqui, pressupõe o sacrifício. Bom, depois de revelar o seu próprio caminho de sofrimento e glória, Jesus vira e estabelece como deve ser o caminho para os seus seguidores. É aqui que a gente entra no nosso terceiro ponto: as condições do discipulado. Jesus então estabelece 3 condições bem claras. A primeira: renunciar a si mesmo, ou seja, negar os desejos do nosso ego, as nossas vaidades. A segunda: tomar a cruz cada dia. E esse detalhe é importantíssimo. Não é um evento único, mas uma postura diária diante das dificuldades. E a terceira, claro, seguir, que significa, no fundo, unir a nossa própria cruz à de Jesus. E aqui está o ponto central, talvez o mais importante de tudo. O sofrimento, por si só, não tem valor algum. Uma cruz sem Jesus é simplesmente tortura, um fardo sem sentido. Mas essa mesma cruz, quando é unida à dele, se transforma. Ela se torna um instrumento de redenção, um caminho para nossa purificação. E claro, a nossa inclinação natural é fugir do sofrimento, não é verdade? Santo Afonso de Ligório resume isso perfeitamente. A natureza aborrece a cruz. É instintivo. Por isso, é a graça de Deus que nos permite não apenas suportar, mas de fato abraçar esse caminho como um meio de união com o próprio Cristo. Tudo isso nos leva diretamente ao coração do ensinamento de Jesus, que é a nossa quarta parte, o paradoxo da salvação. Gosto de pensar nisso como a aritmética da alma, uma matemática que desafia toda a nossa lógica. E Jesus finaliza com uma pergunta retórica que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
se ele se perde ou se prejudica a si mesmo. É uma pergunta sobre o valor final das coisas. Ela põe em perspectiva todas as nossas ambições, riqueza, poder, prazer, e compara com o valor da nossa própria alma. E aqui está a chave para entender o paradoxo. Quando Jesus fala em perder a vida para encontrar a vida, ele está falando de dois tipos de vida. Perder a vida é não se apegar de forma desesperada a essa vida daqui, a vida biológica que é passageira. Encontrar a vida, com V maiúsculo, é gastar essa nossa vida por amor a Cristo, por algo maior, para assim alcançar a vida que não acaba, a vida eterna. E mais uma vez, Santo Afonso de Ligório é direto ao ponto. Perdida a alma, tudo está perdido. A advertência é muito clara. Se a alma for perdida no processo de ganhar o mundo, a vitória oca não vale nada. Na verdade, tudo está perdido. Não existe, no fim das contas, negócio mais importante na nossa existência. E assim nós chegamos à nossa conclusão, ao ponto final de toda essa reflexão. É a escolha final que resume a aplicação prática de tudo que a gente viu. A decisão de viver para Cristo e não para o mundo. Então, resumindo os pontos-chave, o sofrimento, quando unido a Cristo, deixa de ser visto como um castigo e se transforma numa obra de amor. Ele se torna um processo que purifica a alma e nos prepara para a glória. Portanto, a resolução que fica é essa, a escolha de viver não para as máximas do mundo, mas sim para Cristo. E nós terminamos com a grande promessa que encerra esse paradoxo. Aquele que se entrega, que perde a sua vida por ele, na verdade, não a perde. Pelo contrário, a encontra de uma forma muito mais plena, muito mais duradoura para a vida eterna. É essa a inversão final que dá sentido a todo o caminho da cruz.